Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa. E também, como sempre, levando até vocês as notícias que marcaram o dia. Bom humor, mau humor, discussão, tudo temos aqui. É praticamente um balaio de gatos. Aliás, balaio de gatos é o que estão fazendo com o nosso país, né? Então vamos começar por Porto Alegre. Pois agora sim, agora o Tribunal de Justiça, na sessão desta quinta-feira, decidiu que a tal Avenida da Legalidade não pode se chamar assim, não está amparada juridicamente. Então, ela vai voltar a ser Avenida Castelo Branco. E dele gastar dinheiro e dele fazer confusão. Falando em gastar dinheiro, um assunto que vai, agora ao longo dos próximos dias, vai trazer muita discussão, muita crítica, certamente ao prefeito Marquesan, que é o projeto que ele entrou, a proposta, né, que integra o pacote todo, que é composto por 10 projetos, para o aumento do IPTU e algumas questões, por exemplo, o fim da licença-prêmio do funcionalismo e algumas outras mudanças nas incorporações e gratificações que os funcionários públicos municipais fazem ao longo das suas carreiras. Nós vamos mostrar para vocês, vou dizer para vocês que projetos são esses. E mostrando que a justiça é lenta, mas muito lenta, um problema que se teve lá que pegou o período de 2005 a 2008, 2005 a 2009, 2004 a 2009, 2003 a 2009, tudo isso nas cidades de Canoas e Tramandaí. O ex-secretário Francisco de Oliveira Fraga, conhecido por todos nós, ou pelo menos conhecido na comunidade, o seu nome de um político, Chico Fraga, que havia sido condenado em um dos processos, a 6 anos e 11 meses, né? E neste por lavagem de dinheiro, pois apresentou-se à Polícia Federal para cumprir a sua pena. E assim como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foi já no resultado da segunda instância, senhores. Instância. É bom a gente deixar bem claro que a mudança no nome da rua de agora novamente, a antiga agora Legalidade para a nova Castelo Branco, enfim, ela se deu através de uma decisão do Tribunal de Justiça da Terceira Câmara, mas ela tem única e exclusivamente, ela não tem nenhum juízo de valor se deveria se chamar Castelo Branco ou se deveria se chamar Legalidade. São técnicas, né, que foram procedimentos que não foram adotados, como, por exemplo, para colocação, para diferença, para troca de logradouros, precisa de uma maioria qualificada dentro da Câmara de Vereadores. E que votaram nesse projeto uma maioria simples. Eles obtiveram uma maioria simples, foi aprovado por maioria simples, então não obedeceu à regra da troca de nome de logradouros, né? A denominação normal de ruas, essa sim que precisa de maioria simples. Então, o Tribunal de Justiça entendeu em cima da lei, da legislação. Diferentemente da razão pela qual levou a troca, né? Exatamente. Porque a troca foi levada por outras razões, né, Carla? A troca, exatamente. Até políticas. O PSOL, que foi o partido que pediu a troca e tal, o Pedro Ruas, ele já se manifestou dizendo que é um retrocesso, enfim, mas é a legislação, está estabelecida a legislação e assim é dessa forma que será. O presidente da Câmara de Vereadores, Walter Naugelstein, ele disse que aceita, que acata a decisão e que não vai recorrer da decisão. E ele disse assim, não me importava se fosse se chamar Legalidade ou Castelo Branco, eu apenas queria que isso ficasse resolvido. É um ponto final num determinado assunto. Eles querem realmente voltar para a Avenida da Legalidade, porque acham um absurdo. Entrem com um novo projeto, consigam maioria absoluta dentro da Câmara de Vereadores e assim será. Na verdade, isso aí não era só uma troca de nome, né? Isso era querer apagar uma parte da história, né? E aí não faz muito sentido. O que tu acha, Puxa?
Não, eu acompanhei com muita atenção, porque hoje, embora tenha exercitado o direito de ir e vir pela cidade, estive mais ao fim da tarde envolvido com as decisões do Supremo. Então, fui também abrilhantado com a manifestação da Carla aqui. Que outras coisas te chamaram a atenção nesse dia de hoje? Olha, nesse dia de hoje a coisa ferveu lá para cima de novo, né? Ferveu e muito. A gente tem o depoimento do Aécio de quase 3 horas da Polícia Federal. Pois é, hoje as pessoas perguntavam, é hoje que ele vai falar? É hoje? A gente tem que separar a questão do Aécio. Hoje o Aécio foi depor na Polícia Federal, não é num processo. Sim. Né? Até porque processo... Porque as pessoas estavam confundindo se era hoje que ele ia ser julgado. Isso. Não. Porque a semana passada a gente já houve um julgamento, né? E as pessoas perguntaram. Na verdade, ele foi depor em mais um inquérito, porque tramita, Marne, 8 inquéritos contra o Aécio. Então não tem nada a ver com esse que já tem uma denúncia. Não, foi recebida a denúncia, é um outro processo. Isso, que nós tratamos a semana passada. Que injustiça, né? Nós tratamos a semana passada. Esse é mais um processo que explica o contrato, Marne. Há uma acusação neste inquérito de que que teria sido engendrado um contrato, um financiamento para uma usina da bagatela de 35 milhões de reais. E esses valores seriam usados numa empresa do amigo do Aécio para que esse dinheiro chegasse à sua campanha. Então, ele ouvido, ele nega, né? Ele nega. Com certeza ele nega, mas veja os valores envolvidos. E este delator, eu me lembro, Chicão, que eu não gosto de delator, mas sem eles não se iria a lugar nenhum mesmo, Chicão. Eu tenho até o nome dele, o senhor Sérgio Andrade, que é o dono da Andrade Gutierrez. Ele foi lá, deu o valor, deu o contrato, deu os nomes e deu tudo. Quer dizer, há uma grande probabilidade, a gente não tem feito prognóstico sobre processos que a gente não esteja trabalhando nele, mas pela profundidade da denúncia, pela documentação apresentada, o senhor Aécio corre o risco de ter mais uma denúncia aceita pelo juiz quando for levada a ele. E o Antônio Palocci também acertou acordo de delação premiada, dessa vez com a Polícia Federal. Ele já teria tentado negociar com o Ministério Público Federal, não conseguiu e agora fechou o acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Antônio Palocci, que era braço direito do ex-presidente Lula e também foi ministro da ex-presidente Dilma. Então, muito ele sabe. Foi ele que disse que o Odebrecht, o pai... Não é o Emílio Odebrecht procurou o ex-presidente Lula e que fez um pacto, ele chamou de pacto de sangue, né? Enfim, fechado entre os dois para dar 300 milhões, a quantia de 300 milhões para o Partido dos Trabalhadores durante um tempo, enfim. Era aquela propina já acertada antes mesmo de determinados projetos, enfim, a serem elaborados durante o percurso, mas foi aquele pacto de sangue, eu estou do teu lado, tu está do meu lado, esse acordo já acontece. Segundo Antônio Palocci, que também vai ter que ter prova daquilo que ele está falando. Essa delação foi o que movimentou o mundo político brasileiro hoje em todos os estados, em todos os jornais. O Palocci que está preso desde 2016 e uma cadeia faz mal ou faz bem, do ponto de vista que tu olha, né? Do ponto de vista da justiça. Será? Uma cadeia que faz com que as pessoas... Porque ele tentou fazer uma denúncia, uma delação para o Ministério Público Federal e não conseguiu levar a êxito, não houve acordo. Então, ele está tentando agora, diretamente com a Polícia Federal, construir este acordo. Exatamente, mas ela não foi... não foi ainda homologada a delação. Por então, isso tem que separar. Desse ato formal. Bom, tem que explicar. Tem que separar isso. Ele acertou com a Polícia Federal, então os termos da delação estão prontos e serão levados agora para a homologação da Justiça para ser aceito ou não. Ele está condenado a 12 anos e 3 meses e a sua soltura, por isso que causa espécie, que eu falei de que uma cadeia faz. O Palocci, na semana passada... Há 12 anos há 12 anos e 3 meses. Igual Lula. É parecido. Acho que é igual do Lula. Vejam. O Lula 9, né? Não, mas aumentou pelo tribunal. 12 anos e um mês. 12 anos e um mês. Então a diferença é de mês. Mas vejam que nós tínhamos noticiado aqui a semana passada que foi votado por 7-4 e foi negada a soltura do Palocci. Então, emerge agora, diante de uma tentativa, Chicão, já que não há mais possibilidade de ele sair, ele procura novamente, surge uma delação. Quem sabe agora a outra não tenha sido aceita.
delação ele não perde a pena, ele não é livre? Não, ele combina o termo da delação que nós não sabemos. O que eu estou fazendo, o raciocínio de vocês é o seguinte: ele não acertou uma delação. Ele não acertou uma delação com o Ministério Público Federal, talvez porque esperasse ser solto. Mas veio a decisão do Supremo Federal que não o soltou. Então ele fez agora uma delação com a Polícia Federal, possivelmente soltando e contando mais coisas, e será levada à homologação. Mas eu acho que aí é uma desvantagem total para o Ministério Público. Porque o cara fez horrores, tu acha, Mário? Pela delação, tu tira 12 anos de cadeia dele. Mas não tira 12 anos, não tira tudo, Chicão. Fora que tem outros processos que também virão. Então é isso que ele está também negociando. Não fechou a conta ainda. Não fechou a conta. Mário, não vai sair ileso disso aí. O que borbulhou o mundo político foi exatamente porque ele é ex-ministro não só do Lula, ele é ex-ministro. Ele é ministro também da Dilma, que até então se mantém intacta. E ele deve toda a carreira política dele ao Lula. O Lula pegou ele no Ribeirão Preto e fez um nome lá, a nível Brasil. Era prefeito sem dúvida. Só que é importante repisar isso para que a gente não dê a informação equivocada. Nós não temos o termo da delação, não se sabe o que ele deu, nem o que ele ganhou. Então, por hora não se sabe se a sentença foi de 12 para 1, 12 para 5, 12 para 10. Então vamos aguardar que teremos novidades. Primeiro, meus parabéns à Justiça do Rio Grande do Sul, que devolve o nome da Avenida Castelo Branco. Parabéns à Justiça, dentro dos rigores da lei, perfeito. Um país que nega a sua história, um país que não existe. Não houve guerra, não houve nada. Foi dado esse nome, Presidente Castelo Branco. Como nós já falamos aqui diversas vezes, teríamos que tirar o nome do Getúlio. O Getúlio foi ditador, foi mais ditador ainda, porque tinha a polícia política do Estado Novo, que colocou Graciliano Ramos na cadeia durante muitos anos, e outros tantos que ficaram presos durante o governo, o Estado Novo do Getúlio Vargas. Bom, esse é assunto já encerrado. Ele mandou até a olga para os nazistas, até? Não, mas foi uma solicitação feita pelo governo alemão, porque ela era considerada na Alemanha terrorista. E os dois governos tinham esse acordo. Tinham esse acordo. E da extradição. Foi por isso que foi enviada para lá. Claro que a gente sabe tudo o que aconteceu, que foi uma coisa horrorosa, que ela passou, que a Olga, grávida, foi tirado o filho dela. Todo mundo conhece. Um grande filme, eu vi gravado. O filme, eu li o livro a respeito da Olga Benário, que viveu com Luiz Carlos Prestes. Mas hoje, o assunto para mim mais importante, além da delação do senhor Palocci, foram as palavras do senhor Joaquim Barbosa. E hoje eu fiz um longo comentário pela manhã na Rádio Pampa a respeito disso. Ele disse o seguinte: não sou favorável a posições ultraliberais num país social e estruturalmente tão frágil e desequilibrado como o Brasil, com desigualdades profundas e historicamente enraizadas. Falou o Estado de São Paulo. Basta um rápido olhar para o chamado Brasil profundo ou para a periferia das nossas grandes metrópoles para se convencer da inadequação à nossa engenharia social, dessas soluções meramente livrescas, puramente especulativas. Evidentemente, elas não são solução para a grande miserabilidade que é a nossa marca de origem, que nós aparentemente insistimos em ignorar. Claro que isso aí já é um discurso político. Claro que isso aí já é um discurso que, se o Joaquim Barbosa tiver condições físicas e aguentar a pressão que ele vai ter que aguentar como candidato à presidência da República, eu me atrevo a dizer hoje, aqui neste programa, que estamos com o nome do futuro presidente da República Federativa do Brasil, o senhor Joaquim Barbosa. Não tem passado político, é um nome novo, não existe nenhum aspecto de corrupção na vida dele, é de origem pobre, é negro e tem um passado fantástico, inclusive na história do Mensalão. Eu me atrevo a dizer em alto e bom som, mas ele vai ter que ter um grande jogo de cintura para aguentar os ataques da campanha política. Portanto, eu digo hoje, aqui nesse programa, não sou como o Chicão que falou e acertou. Eu estou falando o que eu sinto, meu amigo Chicão Trofani, que o Joaquim Barbosa tem todas as chances de ser o novo presidente da República Federativa do Brasil. Eu me atrevo a dizer aqui, nesse programa, que o futuro presidente do Brasil vai ser Jair Messias Bolsonaro. Agora, o brasileiro que não votar no Bolsonaro não vem com mimimi. As instituições, que instituições? Instituições para roubar de nós essa insegurança. Não pode falar.
Bolsonaro perdendo, não tem emprego, não pode falar. Aí eu vou torcer para bandidagem, terminar com esse país mesmo, por narcotráfico tomar conta. Porque aí é o fim da picada. O homem está aí, é corajoso, tem personalidade, é um homem de diálogo, ele não precisa ser um grande gestor, ele vai pegar um ministério de notáveis, é um cara que tem um passado transparente. Jair Messias Bolsonaro, um brasileiro humilde. Profissão? Político. Tá, mas um político nunca ganhou nada, só salário de político. O Joaquim Barbosa não é político. A Magda tem. São políticos que vivem que nem nós. Agora tem políticos que estão bilionários Barbosa, aí. É a renovação. Eu estou dizendo, eu estou olhando como o povo brasileiro está olhando, como o povo brasileiro vai olhar. O povo brasileiro está cansado desses políticos profissionais. Eles querem uma figura nova, alguém que represente alguma coisa, que tenha um passado rígido, um passado limpo, né? E que tire essa nhaca que temos dentro da política brasileira. Olha, eu me atrevo a dizer aqui, que eu já disse pela segunda vez. Eu acho Joaquim Barbosa um bom candidato. Registrei em ata aqui, ó, dia 26 de 4 de 2018. Chicão Bolsonaro e Joaquim Barbosa Magno. Já vi até lá. A questão tá na ata. Tá na ata. Eu não sou muralista, eu não fico no muro, eu estou dizendo. Porque a bancada tem um perfil de muro. Ela tem um muro. Eu e tu que ficamos fora do muro. Porque isso aí não quer dizer, eu não estou ofendendo ninguém. Eu acho que cada jornalista ou cada pessoa, ou a Magda, ou o Rucho, ou o Vitorino, a Carla, pode não ter os seus candidatos, mas o Marne, hoje, nós não temos muro. Nós vamos com o peito, que nem Aquiles em Troia. Tá, mas eu vou te dizer que tu tens uma diferença do Marne, tá? O Marne está analisando o momento. Isso. Porque o Marne já disse nessa bancada que ele achava que era o Lula. Ele hoje... ele troca. Não é que ele troca. É Não, é que assim, ó, tu tens um candidato. Tu só não vai votar no Bolsonaro se o Bolsonaro não for candidato. Exatamente. Ponto. É a única possibilidade. Vou fazer campanha dele, é a única possibilidade que tu tem de não votar no Bolsonaro. Já o Marne nessa bancada, já num momento da política, ele disse que era o Lula. Não era candidato. Exato. Agora é o Joaquim Barbosa. Foi Lula, ele foi Ciro Gomes com a Jéssica. Não, a Jéssica foi Ciro Gomes, ele nunca foi Ciro Gomes. Agora, E a Jéssica deixou também de ser. Não sou em cima do muro. Se a Carla fosse um personagem histórico, ela seria Pôncio Pilatos, ela lavaria as mãos e todo mundo ia pra fora. Mas que barbaridade. Se tem uma pessoa aqui que não lava as mãos, sou eu, tenho a minha opinião. Quero analisar, sim, bem melhor os candidatos. Não adianta já escolher o candidato. Mas não tem nada, A gente não sabe quem são, então. Vai ser é o presidente pode nem ser candidato. O Joaquim Barbosa pode nem ser candidato. É o próximo presidente da República. Só isso. Nós temos que ter muito comprometimento com o nosso voto. Talvez seja o teu candidato que vai ganhar, talvez seja Joaquim Barbosa. Eu não acredito no Joaquim Barbosa. Por quê? Porque já fiquei sabendo e eu não gosto de pessoas que são... como é que eu posso me referir a ele? Nariz empinado, agora já... Arrogante e prepotente. Isso aí então, ele é. E amarelou. Eu não gosto de pessoas. Então, assim, é um ponto negativo para o Joaquim Barbosa. Bom, analisando toda a vida dele, jurídica e tudo mais, é um homem, claro, que tem conhecimento, é um homem que em determinado momento... Que poderia até ser um bom... Não sei se gestor, porque precisa de gestor. Tô de olho também no Amoedo, que é do Partido Novo. Vai ganhar voto. Bom, mas não me interessa, Chicão, se vai ganhar voto ou não vai ganhar voto. Eu quero que o meu voto seja empregado por uma pessoa que eu acho legal. O Amoedo, o ministro dele da Economia é o Gustavo Franco. É o Gustavo Franco. Ontem também declarou. Eu ouço muito atento a discussão de vocês, é um aprendizado ouvir. Já me disseram que eu sou da Marina Silva, que não é verdade. Disseram, mas na verdade eu te ouvi atento, Marina. Mas nós temos que aguardar, porque quem não tiver uma estrutura partidária não decola. Para ser conhecido num país com 240 milhões... 204 milhões. 204 milhões. Se tu não conseguires ter uma estrutura para levar a tua palavra até o interior do Mato Grosso, respeitosamente, tu pode ser o teu candidato, pode ser o mais abalizado, o mais preparado, mas não tem. Então nós temos que ver as forças de coligação, os partidos que darão suporte para ver, porque corremos o risco de este candidato, se ele
não pegar um partido bom, esse bom candidato que tu nominas ele, de ele não ser conhecido por metade da população, porque ele não é conhecido. Ex-ministro do STF é para que 5, 6% da população que tem conhecimento dele. E ninguém, 90% da população não sabe quem é ele, respeitosamente. Ayrton, eu não concordo contigo totalmente. O Joaquim Barbosa é um ex-ministro, mas ele teve um destaque muito grande junto à população no momento. Vou te dar uma ideia, tá? Na Agas, na edição, ele já tinha se afastado. Foi até hoje o palestrante que mais público botou. Nós cobrimos toda a Fiergs de telões e ficou gente de fora, sabe? Porque era o momento dele. Ele tinha tido umas posições muito corretas. Eu até digo que ele tem bem um na histórico. época do Mensalão. Exatamente. Ele foi... Magda, mas ele como tem diz sido uma, incluído nas Vitorino... pesquisas. Ele não sai de 1, 2%. Ninguém Ok. Ninguém conhece ele, Magda. Tu acha que é fácil ser conhecido num país transcontinental de uma hora para outra? Sem ser candidato. Não, sem ser conhecido. Hein? Sem ser candidato ou sem ser conhecido? Não, ele tem 10%, mas ele não é candidato ainda. Sim. Ele não aceitou, ele não disse assim, não disse ok. E outra coisa, eu estou apenas colocando o momento. Quando eu disse que o Lula tinha condições de ser presidente, ele tem condições. Só que com a soltura dele agora, dia 10... Porque a segunda turma vai soltar ele dia 10. Vai soltar uma desmoralização. Mas é o que vai acontecer, meu amigo. Mas é o que vai acontecer, isso aí é o óbvio. Com isso tudo, o Joaquim Barbosa vai emergir como uma força nova, diferenciada. Então, os acontecimentos estão aí. Vai terminar a Marina Silva, só falta Não, ela já não ganhou nenhuma, vai ganhar agora. Olha, fica um silêncio total. Deixa eu dizer para vocês que... Não, é que a matéria, eu casualmente hoje recebi um telefonema de uma pessoa das minhas relações que mora em Paris. E ela me honrou com o telefonema exatamente assustada, porque se nós não conseguimos compreender a nossa política aqui, Marina, nós todos os dias aqui, tu que passas num veículo de comunicação, interagindo e não consegue entender, imagina ela morando já há alguns anos em Paris e me ligou, Ruxa, me explica. Eu, à medida do possível, fiz uma explicação. E ela me fez a pergunta que nós estamos trabalhando na bancada. Quem é o candidato? Não tem. E eu respondi para ela o que eu respondo aqui. Nós, no momento, não temos candidato. Por mais que fiquem bravos, por mais que eu não negue os valores, eu não nego os valores do Joaquim, eu não nego os valores do Bolsonaro, todos são. Eu estou dizendo que nós não conseguimos definir um perfil de candidato para que nós possamos, no mínimo, criticá-lo. Eu não consigo nem criticar os candidatos porque não tem quem criticar. Nós somos, no mínimo, hoje 5, amanhã depois 6, quando a volta do Vitorino, nenhum de nós vai concordar e nós vamos mudar nisso. Por isso que eu fiz e não é um desafio, eu estou tentando fazer efetivamente uma ata para a gente ver como é que as coisas mudam ou não, entendeu? Mário, tu ia dizer uma coisa, eu te interrompi sem querer. Eu ia dizer que aquele Stroina do Rocha Loures disse que não sabia que tinha dinheiro na mala. E que ele achou que era gibi? Era figurinha da Copa? Aquele olhar dele estupefato, assim, olhando para ver se tinha alguém correndo com aquela pastinha assim, parecia um coelhinho. Como é que ele corria? Ele correndo assim, olhava para o lado assim, aí o motorista... Assustada, parecia uma coelhinha. E aí joga a mala ali dentro e sai correndo e fecha a porta e fica olhando para ver se não tinha ninguém. Ora, alguém que não sabe que está levando na mala vai ter tanto cuidado, meu amigo. Com 500 paus e ainda sumiu 35 mil ou 45 mil, quando devolveu a mala tinha 465 mil. E o resto, ele teve que arrumar o dinheiro e devolver os 35 ele gastou, mil. Né? Era parte dele. Que era parte dele. A baba dele. A baba dele. Amigo, não nasci ontem. Eu não nasci. Conte outra, senhor Rocha Loures. E digo mais, o próximo candidato a Curitiba vai ser o senhor Michel Temer. Bem, eu só quero dizer que se nós estamos rindo, vamos conseguir continuar com os divertimentos aqui, porque hoje foi marcado o julgamento do Paulo Maluf para o dia 25, dia 22 do mês que vem. A juíza está pegando pesado. O pessoal está indo bem. Ele já tem uma condenação de 7 anos e 9 meses. Ele foi condenado, eu até anotei, ele foi condenado por lavagem de dinheiro. E aquilo ele tem, então, os 9 anos que eu noticiei aqui. Esse é sobre falsidade ideológica. Ele, em 2010, ele fez a prestação de contas da campanha dele e deu um furo ali, apareceram umas notas fiscais, não sei, apareceram. E aí ele deu esta pérola, que é quase a do Rocha Loures, aí, quase. Ele diz o seguinte: ele não assinou a prestação de contas dele. E foi um erro técnico.
e estão entendendo mal a prestação de conta deles dada em 2010. Então, mas que ele não assinou, Magda. Ele não tem conhecimento nenhum. Eu prefiro o bandido do Maluf. O Maluf era mais folclórico. O Maluf era inclusive mais romântico. Era o roubo mais fácil. Era o roubo mais fácil. Ele era mais romântico. Ele tem uma risadinha assim de Mutley, né? Do tipo assim, vocês nunca me pegarão. É ou não é? Meu querido, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conta nenhuma lá no site. É tudo mentira. É o cara que me provem, me mostrem a minha assinatura aqui no papel. Não tenho nada, eu sou pobre. Mas, governadora, sua mãe tem 1.050 escrituras aqui na cidade de São Paulo, só na cidade de São Paulo. Isso é da minha mãe, mas não é meu. Não, e ele disse, tem uma outra também, que se me achassem dinheiro no exterior, que ele se entregaria, pode ficar para vocês. Acharam aquela fortuna. Ele era mais engraçado, entendeu? Ele era mais engraçado. Ele não pisava no nosso pescoço. É que não era tanto que a gente conseguia. Não era tanto a gente conseguia levar no fogo. E ele tinha aquele. Os jovens não se lembram do bordão. Rouba mais fácil, né? E ele se elegia todos os anos em São Paulo lá. Governador de São Paulo. Então era, eu acho que tratado mais o folclore. É que hoje a população rejeita porque é tamanho. Não há onde tu meta a mão que não tenha algum problema lá dentro. Daí a razão pela qual eu pelo menos não nego que as manifestações da população, pelo menos aqui do nosso lado, até onde a gente sabe, onde ele anda, ao Bolsonaro é muito grande. Não tem um lugar que ele vá que não esteja minado de gente. E não é coisa paga, ninguém comeu sanduíche, ninguém tomou suquinho, tangue. É que o Bolsonaro é o contraponto do Lula. De todos eles. Então, quem odeia o Lula é Bolsonaro. Certamente. Eu não diria só isso, cara. Eu quero expandir um pouco mais, até em benefício do Chicão, que defende o Bolsonaro. Ele, na verdade, ele trabalha em cima de um item principal, que é segurança. Tem razão. E hoje, me surpreendeu, porque fizeram uma pesquisa nacional e sempre começar, qual era o maior problema? Saúde, educação, não sei. Ninguém mais quer saber de saúde, educação, de nada. E tem primeiro em qualquer pesquisa que se faça nesse país, chama-se segurança. E ele trabalha todos os conceitos, e reconhecido seu talento nisso, ele trabalha todos os conceitos muito forte nessa área. Ele diz o que a gente gostaria de ouvir. Os problemas que ele passa a ter, eu não vou analisar a candidatura agora do Bolsonaro, mas ele passa a ter problemas em outras áreas, mas essa área, então os 15%, 15% que ele consta aí, Chicão? O Bolsonaro? 15, 19, 20. Esses itens deles são verdadeiros e nós constatamos verdadeiros, na rua, então, olha só como justifica e ratifica porque o primeiro item agora é da segurança. Não interessa qual é a classe, qual é o salário, que também tem e não tem salário. Lembra que o fórum da Restinga está em obras, né? Foi transferido temporariamente para outro lugar e não apenas... foi para Tristeza e não apenas o fórum, uma série de outras instituições. Pois agora existe um movimento contrário ao retorno do fórum do bairro Restinga, no extremo sul. Começou a crescer este movimento entre advogados, promotores, juízes com o aval de quem depende do serviço para atendimento da Brigada Militar. Motivo alegado? Insegurança desenfreada na região. Eles não querem. A OAB está analisando para ver como é que vai ser. A OAB da análise, eles têm já um abaixo-assinado com 150 assinaturas de advogados que frequentam o fórum, que foi entregue à Ordem dos Advogados do Brasil, para ver o que eles vão fazer. E tem muito mais coisa. Então, assim, como dizia hoje o motorista do táxi, do Uber, que eu vim para a televisão, ele disse, olha, eu morei na Restinga, disse ele, que eu estava falando sobre isso com ele. Aí ele disse assim, a minha mãe chegou uma hora que foi lá e me tirou da Restinga. Me fez eu mudar para um outro lugar, disse ele. A Restinga tem assim, 90% das pessoas são de bem, são trabalhadores. Como as favelas do Rio de Janeiro, tudo bem. Agora, tem um 10% e não tem... Eu digo, mas o centro não é mais tranquilo ou tal lugar. Ele disse assim, não tem lugar bom, sabe por quê? Porque o medo da gente, o temor, o risco é o da bala perdida. Ou seja, tu não precisa estar no lugar do tráfico, tu não precisa estar no lugar onde algumas pessoas moram. A bala perdida. Então, assim, eu acho que esse é o maior atestado do que nós estamos falando. Quando os homens da lei não querem entrar mais numa região,
É a falência, a falência dos órgãos. Perdeu o Playboy, que eles dizem quando te assaltam. Até os desembargadores estão contra. Todos. Posso ler aqui umas opiniões dos nossos telespectadores no WhatsApp. Joaquim Barbosa se jogou no lixo quando declarou apoio a ao Lula e a Dilma. Socialista enrustido, diz o Jones de Arroio do Meio. Chicão Tofani, tô contigo, não abro. Dali Bolsonaro. Boa noite. Será Joaquim Barbosa o candidato da Globo? Mas não haverá nenhum perfeito. Joaquim Barbosa corre o risco de ser eleito apenas por ser negro, se é que me entendes. Também. Basta a Globo adotar o Joaquim Barbosa como fez com o Collor. Que o Collor também era desconhecido. Era desconhecida. Chicão, 90% da mídia brasileira é petralha, não tem dúvida, é o André Gonçalves que vai se manifestando e diz: o Joaquim Barbosa não é político, não é do ramo, André Gonçalves. E eu adorei a do Paulo, de Porto Alegre. Todos assistiram aqui a Grande Família? Todo mundo conhece Acho a que Grande sim, Família? eu assisti. Então ele disse que a bancada lembra a Grande Família. A Dona Magda é a Nenê. O Marne é o Linneu. Mas meu marido. A Carla é a Bebel. Apanho todos os dias. O Vitorino é o Dinho e o Chicão é o Tuco. E o bonitão aqui é o Paulão da Chapeação. O Paulão da Chapeação, olha aí. Vou pesquisar para saber se me elogiaram ou me esculhambaram. Ele é um analfabetão, assim. Não, mas é gostosão, era o gostosão do negócio. Então aceita. Elogio eu tô aceitando. É o Paulo de Porto Alegre. Mas bem boa essa definição que ele colocou. Magda, para encerrar aqui as questões mais pesadas, porque o programa começa a entrar no ar de descontração. Ontem teve uma continuidade, lembra que nós noticiamos aqui que foi retirada as gravações do processo da Odebrecht para o Moro. Em cima daquilo, a defesa do Lula entrou com um pedido para o próprio Moura, para que, já que estava sendo tirado isso, que o processo fosse remetido para São Paulo, saísse da condição dele, ou que ele julgasse uma exceção de incompetência que já está na mão do Moro há 8 meses sobre esse processo. O que é exceção de incompetência? É que, pela matéria envolvida, que ser o sítio de Atibaia, a matéria deveria ser julgada por um juiz de São Paulo. Então, essa decisão está na mão do Moro. O Moro, tem um amigo Moro, já vai um abraço. O Moro, ele deu 2 decisões. Primeiro, ele manteve consigo o processo. Segundo, ele disse que aquele acordo que nós noticiamos ontem, aqui o resultado, não foi nem publicado. E existe a notícia de jornal e existe a notícia jurídica. Então, ele vai esperar a publicação, ver a extensão daquela decisão, para que ele, então, vá tomar a decisão se ele se julga em condições de continuar o processo ou se ele acolhe a exceção de incompetência e mandaria, então, o processo para São Paulo, para um novo juiz julgar, porque então não estaria um processo adstrito à Lava Jato e sairia em são da sua competência. Então é só para complementar as informações, porque tem desdobramentos todos os dias. E ainda falando sobre o juiz Sérgio Moro, já que tu quer pegar e a gente passar limpo, no osul.com.br está também a notícia de que o juiz Sérgio Moro decidiu que processo de Lula envolvendo o sítio de Atibaia deve prosseguir em Curitiba, tá? Então, assim, você tem com detalhes aqui toda esta informação. E lembrando que osul.com.br é o endereço para você estar sempre bem informado. E você não vai pagar absolutamente nada. São 24 horas, sempre de boa informação sempre atualizada e não custa absolutamente nada. Basta você baixar o aplicativo do Osul na plataforma que você usa, no seu celular, no computador da sua casa, enfim, www.osul.com.br e você encontra, entre outras, notícias como esta e sempre atualizadas. Cheguei junto, então, com o Jornal Sul, fiquei feliz. E a entrevista é bem, o que disse o juiz Sérgio Moro, é bem interessante. Teve uma pesquisa que foi realizada em 55 países e essa pesquisa escutou 2.550 executivos, falando sobre corrupção, sobre pagamento de propina. Desses 55 países, o Brasil só ficou em primeiríssimo lugar, na
na percepção dos executivos com relação à propina. 96% deles consideram essas práticas corriqueiras no ambiente de negócio. E a gente ficou em primeiro lugar, depois veio a Colômbia e na outra ponta, sabe o que veio, Marne Barcelos? Alemanha. Apenas 2% dos empresários entrevistados disseram que essa prática é normal e corriqueira. Aqui no Brasil é adotada aquela frase: se eu não pagar, um outro vai pagar. Então pago eu e consigo o negócio. Realmente, é o oposto, né? É o oposto. Exatamente o oposto. É exatamente o porque oposto. os alemães têm outra ótica, a ótica calcada na disciplina, mas a ótica cultural da infância. Isso vem lá de menino, de criança, de menina, que a mãe cobra, que a família cobra, vai para a escola, são os mesmos princípios basais da educação, daquilo que é meu, que não é meu, não é meu. Na Europa, eu fiquei algum tempo lá em Portugal, é impressionante, um centavo eles devolvem, e você também não pode ficar devendo um centavo. Se não tem o centavo, não leva. Então, eles têm esse procedimento na Europa. Isso é uma cultura já europeia. E a Alemanha, mais ainda, depois do sofrimento das duas grandes guerras. Da primeira Grande Guerra, que, aliás, o nome não é a Primeira Guerra Mundial, é a Grande Guerra. E a Segunda Guerra Mundial, aí, então, é a Segunda Guerra Mundial. Então, a grande Alemanha, que é campeã no mundo. Então, é porque é isso, né? Se não houver disciplina no país, se não tiver o reconhecimento dos direitos das pessoas, os meus direitos terminam quando começam os seus, o país não pode crescer. Mas o país só pode crescer na base da educação, do livrinho, do conhecimento, da cultura, meu amigo. Ainda hoje eu encontrei um professor na rua que veio me abraçar, eu até levei um susto, né? Eu posso lhe dar um abraço? Aí o camarada me deu um abraço, não era abraço de urso, não. E ele me disse, olha, muito obrigado quando o senhor fala na leitura, nos livros e tal. O senhor não sabe a importância que é quando o senhor fala nisso da leitura. E quantas pessoas o senhor já deve ter ajudado para sair da escuridão. Porque a pessoa que não lê, ela vive na escuridão, porque ela não tem conhecimento. Muito bem, seu Marne Barcelos. Não sou candidato. E outra coisa, esse abraço de urso é saudades do Vitorino? O Vitorino está indo amanhã, então, para Nova York. Sim, aquele menino vai ser... Não, é sábado, eu sou sábado, motorista. ele é o motorista. Eu sou sábado. Ele vai para Nova York. Não, ele vai carregar as malas do Vitorino e levá-lo ao aeroporto. Tudo que for preciso. Então, o senhor Vitorino, já ontem se despediu de mim, ligou e tal. Ligou para ti? Me ligou ontem. Tudo bem? Fez queixa de nós? Não, só do nosso amigo aqui ao lado da minha sinistra. A minha sinistra, que o senhor Chicão Tofan teria se referido a ele. Parou, não começa, Marne Barcelos. Não, mas eu não vou repetir as palavras tá bem. deles. Então foi isso apenas um lamento do senhor Vitorino, mas ele continua gostando por demais e não renunciou em nenhum momento as procurações que o senhor Chicão Tofan deu com ele como representante, né, como advogado dele. Olha, eu estava falando em atualização e sempre bem informado. Olha aqui, ó, de novo, rebelião de presos, agora na penitenciária de Lucélia, em São Paulo. E fizeram como refém 3 defensores públicos. Agora eles não vão querer nem ir no presídio mais. Não querem ir para Restinga, não querem ir para lugar algum. A crise de segurança, ela não está aqui fora, ela está lá dentro, né? A gente tem visto que não há solução, tem presídios que cederam à bandidagem, não há mais nem divisão, não há mais nem os próprios guardas, os agentes penitenciários não se atrevem mais a frequentar determinadas galerias. Isso é assustador, isso é a falência da ordem. Quando a segurança se declara incompetente, até mesmo entre os segregados, o que nós vamos esperar daqueles que estão em liberdade aqui praticando crimes, né? Então, alguns presídios têm sido reformados e tem se mostrado como é importante quando se faz a reforma, quando se recupera a divisão de graduação do nível dos apenados, porque lógico que são todos apenados, mas se considerar que um estuprador, um homem de latrocínio com 30 anos, com alguém que cometeu um furto menor e colocá-los no mesmo ambiente, é o problema, né? Também é torná-los toda a mesma coisa. Então, esta falta de divisão, jogarmos todos no mesmo barco ali, também em nada contribui para a ressocialização, que é o fim almejado dentro do ponto de vista ideal, né? O que é esse bad head que está aqui na bancada que eu não entendi? O que é essa bolinha? Isso aqui é o creme do nosso querido Ruxel. Creme? É para o cabelo. Ah,
é pra franja? É pra franja. Olha que bonitinho. Isso aqui é dos Estados Unidos. A minha franja, Olha que bonitinho. não sobreviveu à pressão que recebeu. A minha franja não sobreviveu. E eu estava entre cortá-la ou usar artificiais. Diz ele que foi um produto igual a esse que a ministra aquela se enganou e levou. Se levou, era desse tamanhozinho. Achou que era da dela? Eles devem ter visto, segue circulando achou que era nas redes dela, sociais. assim, botou na mão, assim, na bolsa. Mas esse até tive... Mas esse aqui o Ayrton comprou, por isso que nós estamos mostrando. Não comprei, ganhei, porque podemos estar sendo assistidos por quem me presenteou, então eu não posso quem te presenteou? O Vitorino. Já tem há bastante tempo o produto. A Magda quer me derrubar ao vivo. Não, eu não A Magda quer me derrubar ao vivo e a coisa. Eu queria te agradecer, Magda. Muito obrigado, viu? É que eu sou muito boazinha, sou querida, né, Chicantofani? Família agradece. Muito querida, né, Chicantofani? É isso mesmo. Em homenagem, eu não estou nominando... Só sou agressiva se sou provocada. Eu não estou nominando quem me presenteou em homenagem à própria que me presenteou. Muito... A dona Magda Beatriz, série B. Licença eu falar da dona Magda, senhor Chicão. A dona Magda Beatriz é uma pessoa intensa. Eu sou, graças a Deus. Ela é intensa, ela vive, ela tem paixão pelas coisas que ela faz. Mas é verdade. Ela tem esse comportamento. Então, ela é assim, cada pessoa tem um temperamento. Graças o senhor a Deus. tem um temperamento. Qual é o temperamento que o senhor tem? Autêntica. Vocês nunca vão me ver um dia nhenhenhê, outro dia eu sou sempre... Como é que é o seu temperamento? Meu temperamento é troiano, que é a minha descendência. Tu é o cavalo dele. Não. Aí eu não podia perder a piada. Desculpa. Mas eu não podia perder a piada. Ver essa cera. Eu não podia perder a piada. A pergunta que eu mais respondi hoje durante o dia, Chicão, eu vou dizer qual é a pergunta que virou Jéssica 2 do Eu sou intensíssima. A que eu mais respondi em Porto Alegre hoje, em todos os lugares. Diferente. Eu só respondia, o Chicão e a Magda fizeram as pazes. Espero que este beijo selado ao vivo aqui. Gente, eu acho que esse beijo tenha selado. Primeiro que eu tenho uma tarefa sentada aqui nesse lugar, certo? Segundo, eu sou normal igual a todo mundo. Pisa no meu calo, uma hora eu vou reagir. Ponto. Chicantofani, tu falaste ontem do jogo que ia acontecer, que era uma coisa extraordinária. Eu assisti e achei extraordinário também. Não, o meu time do coração, o Boca Juniors, perdeu. O Palmeiras, por quê? Ele jogou mal, o juiz solapeou. Quando a bola bate no zagueiro e vai para o jogador que está impedido, anula o impedimento. Nesse caso, o juiz não anulou o impedimento e o goleiro fez uma coisa incrível. Foi querer ir até o meio de campo e cortar um lançamento de cabeça quando tinha os zagueiros vindo. E não recuou para receber a bola. Então ele levou um lob, que no tênis é a bola que atravessa você por cima e cai no fundo da quadra. Então o Boca Juniors perdeu. Mas o Boca Juniors só perdeu para o Santos, na época do Pelé, para o Cruzeiro, para o Paysandu, uma grande zebra, e para o Fluminense uma vez, e para agora o Palmeiras. Em 132 jogos de Libertadores América, o Boca Juniors só perdeu 8 vezes na Bombonera e 5 vezes para time brasileiro. É muito pouco, continua muito bem, o Boca vai se classificar. Agora, quem saiu perdendo hoje foi Grêmio e Corinthians. Por quê? Porque o Boca Juniors não vai ser mais primeiro do grupo, ele vai cair no pote 2 dos vice e pode pegar o Grêmio numas oitavas de finais ou o Corinthians. Agora, a coisa mais emocionante do jogo, Magda, foi o seguinte: o espírito argentino é uma coisa que nesse Brasil vai ter que nascer, vir mais 500 gerações de portuguesinhos aí, sabe? Terminou o jogo, a torcida gritava e cantava os hinos como o time estivesse ganhando. E o time tinha sido derrotado por 2-0 numa partida importante. Agora, o Grêmio, ou melhor, o Internacional está numa sequência agora terrível. Ele tem o Cruzeiro. Se ele não ganhar do Cruzeiro, ele já vai estar com o Flamengo. E aí tem o Grêmio. Então, a chance do Internacional se perder essas três é começar a pensar em cair para a Série B de novo. Eu vou dar uma sugestão para o senhor, desculpem, vou dar uma sugestão para o senhor Chicão Tofani. Existe uma rua, que eu já falei aqui, muito bonita lá em Buenos Aires, chamada Rua Alvear.
o Alvear em Buenos Aires, até o Hotel É Alvear. onde tem o Hotel Alvear, que é um espetáculo. O senhor poderia comprar um apartamento e já se mudar para lá. Nada que vem, esse é o pensamento ratão daquele cara quando elogia um outro país. Então por que não vai para lá? Então os brasileiros tinham que sair tudo daqui e morar fora. Eu moraria na Alemanha, se eu pudesse. Então por que não morar na Alemanha? Porque eu não tenho bala na agulha. Meu sobrenome nem é alemão, meu sobrenome é alemão. Mas eu nem curto alemão. E o estado alemão, um cara chato. Já viu um cantor alemão? Viu um ator alemão? É raríssimo. O alemão é o povo mais duro que tem. Tu dependendo do alemão, o alemão não dá mole pra ninguém, cara. O que tu quer com o alemão, chefe? Com esse papo de disciplina. Um dos maiores filósofos. O Ruschel, que é apenas filosofia que tu quer. Mas o senhor Na era da internet. denigrindo aí. Mas o que tem que ver a internet? Cara, hoje um livro que não tiver foto não vende. Por isso que o meu livro vai ser mais da metade de fotografia. O senhor está fazendo campanha porque hoje as pessoas estão indo para a internet. Um livro denso, profundo. O cara vai pegar o livro o quê? Vai pro banheiro? Um livro, pá, 300 páginas. Não termina. Sai do banheiro, volta no outro dia Isso é questão de ótica sua, senhor Chicão Tofani. O senhor pensa dessa forma, eu penso de forma diferente. Eu adoro a leitura. A leitura me faz um bem. Eu gosto de ler. E agora, o senhor não gosta, é outro problema. Não gosto. A leitura... Eu acho que são coisas diferentes. Cada um tem prazer do seu jeito. O prazer do senhor Chicão Tofani são outras A coisas. despeito desse choque Na rua, filosófico... na praia, eu não vou fazer sentido. A despeito desse choque Toma banho de filosófico da ala da direita aí, eu só queria Outro Vitorino, dar viu? dois Ala da palpites direita. sobre os Tá comentários, com a Chicão. unha Primeiro, grande. de que o Boca Juniors, para mim, Chicão, tem o seu pior time da década. Eu acho que ele, lógico, ele sempre será grande pelo tamanho que tem, pelo que fez a torcida, que lotou o estádio lá e que apoiou, e tu narraste muito bem. Mas, tecnicamente, eu achei o Boca Juniors muito fraco. E sobre o Grêmio, que tu fizesse, não falasse sobre o Inter, eu quero falar do Grêmio, en passant, o Grêmio atingiu um grau de maturidade, que eu me lembro que nós íamos a Goiânia, lá passávamos trabalho pelo clima, o Grêmio e o Internacional já foram goleados lá. A naturalidade com que o Grêmio está vencendo seus oponentes dá a ideia da dimensão da distância dos times. Então, impressionou. O Grêmio fez 2-0, perdeu 5 ou 6 chances de gol, né? Poderia ter goleado lá. Então, o Grêmio está muito maduro para enfrentar as competições que se avizinham. Eu só queria encerrar o negócio do futebol e que eu fiquei feliz por causa do Roger. É Roger, não? É Roger Machado. Eu fiquei muito feliz por causa do Roger. Eu achei que ele ia cair muito ontem. dele. Agora, a diferença... Eu gosto muito dele, agora, acho ele uma pessoa muito Como o boa. argentino dá um show de fashion, né? A diferença dos bancos. Roger Machado com abrigo, camisa verde e amarela. É verdade. E bababá. Do outro lado, Guilhermo Barros Esqueloto, um terno bem cortado, com uma camisa branca, um olhar seco, frio e calculado. E tem uma outra coisa, né? E perde o Lindo jogo. de morrer. E boa pinta. Lindo de Mas morrer. ganhou a Magda de 300 mulheres do mundo. O Roger Lindo vai de ganhar. morrer. Só ganhou a mulher dele e casou. Eu acho que eu vi o jogo mais por Olha a favor dele. discriminação do senhor Chicão Tofani. Mas não é, o argentino. O argentino é um cara que a mulher brasileira tinha uma época que a mulher saía no final de semana para ficar com o argentino lá. E o argentino é o amante que é o sonho das mulheres. Eu vejo lá em Florianópolis, o argentino tem esse cabelo, ele tem um jeito até meio pré-histórico no visual, mas estiloso. O brasileiro não consegue. Ele o é brasileiro sedutor. é o estilo pichain. Ai, para, Chicão Tofani. Olha, cuidado com o que tu diz. Sedutor. Carla Krieger. Carla Krieger, salva a bancada, Carla Krieger. E nossos telespectadores. Convidando o Chicão à reflexão. Eu tenho gostado do estilo brasileiro? Não, Chicão, presta atenção. Não, Chicão. Vilmar de Canoas diz o seguinte: nobre bancada, espero estar enganado, mas Bolsonaro é um novo Collor. Quem não se lembra, o caçador de Marajá era a salvação da pátria. E olhava deu igual, no que né? deu. Eu me lembrei quando vocês estavam falando. Me desculpem, ainda não tem candidato, mas nessa febre não caio mais. Obrigado, um abraço a todos. Salve, Magda Beatriz. Ele botou é o Vilmar de Canoas. Obrigada, mas é muito Ele disse que não vota, ele fecha com a gente, ele não vota num, mas não consegue indicar outro. Não, ele é está dificuldade, né? analisando. Exatamente. Não é a alternativa Bolsonaro. Não, então não. qual é a alternativa? Ele não tem, vota, não tem, mas a bancada reconhece. Porque, na verdade, ele é o único que diz assim, sou candidato. Está se mexendo, tá? Aparece nas pesquisas, entre outros, obviamente, que estão, né, como o Mário já falou, e as pessoas estão fartas já do que está acontecendo. Fartas, não aguento mais, tem mais paciência. Então, Joaquim Barbosa.
Não, eu tô concordando contigo, Guri. A pessoa não presta atenção. Que foi feita tô concordando com o Bolsonaro, Guri. Do Collor. O quê? Temos mais um voto na bancada? Não, ela está concordando com o ponto de vista dela. isso. Eu só gostaria... Porque tu não me dá alternativa, nova. Tá, mas é outra coisa. Não deixa Mas eu tô atento. Eu acho que Joaquim Barbosa seria uma grande Começa que estagiário não vota. Por isso que eu disse. Não vota. Estagiário não tem Olha estagiário aqui, não ó, vota. o Jorge Scherer, aqui de Novo Hamburgo, diz: bancada, enfim, o estagiário inteligente para contrapor com o Vitorino. Isso aí. Não vou falar. Eu espero que eles não briguem. Já passei inteligente na bancada, precisa muito. Eu gostaria de falar a respeito dessa comparação que foi feita do Collor e do Bolsonaro. Pois não. São duas pessoas totalmente diferentes. Fernando Collor de Mello tinha 39 anos de idade, era governador, era um galã e bom de microfone, falava com fluidez, um caçamarajá, toda aquela história, aquele séquito de repórteres, ele correndo, fazendo pilates, fazendo aquelas coisas todas, né? E o outro é um ex-oficial do Exército, tem uma linguagem dura, diferenciada, são duas personalidades totalmente diferentes. Eu não vejo nenhuma semelhança entre os dois, o Collor daquela época e o Bolsonaro de hoje. Mas eu votaria no Joaquim Barbosa se não tivesse o Bolsonaro, que está na hora do Brasil ter um presidente negro. O Brasil deve muito aos negros na colonização e o Obama foi para os Estados Unidos e aqui nunca foi. É isso que o Marne disse. Eu acho que isso é um absurdo. Aí tu fala que o Café Filho foi um presidente. Não era bem assim. Quem é Café Filho? Tu me disse que teve um presidente negro antes. Não, Café Filho não era negro. Ele era do lado norte, nordeste. Só que o nome dele era o Café? Já pintou o homem de cor de café? Jaque de Viamão diz: sou Bolsonaro presidente, não quero socialistas no poder, mais 30 anos de esquerda. Agora é a vez da direita. Vocês sabem quem foi a primeira mulher governante do Brasil? Princesa Leopoldina. Porque o Dom Pedro, quando viajava procurando lá aquelas namoradas, etc., ele não viajava ela era a regente e ela que mandava. E foi ela a grande impulsionadora da independência do Brasil. Se não fosse ela e o José Bonifácio de Andrade e Silva, o Brasil não teria se liberado de Portugal naquela época. Então, a primeira governante deste país, mulher governante, foi a princesa Leopoldina, que, aliás, era uma austríaca com formação. E o Dom Pedro I não tinha formação. Tanto é que ele chegava e dizia: o que eu devo fazer? O que você acha que eu devo fazer? E tal, essas coisas. Eu não sei como é que era o sotaque daquela época. E ela era alemã, falando alemão, né? Sim, mas como eu falar, eu acho que deve ser o mesmo sotaque de hoje. Eu fiz uma homenagem semana passada ao Dr. Túlio Macedo, que foi um ilustre dirigente do Grêmio, já não está mais entre nós, e recebi inúmeros e-mails e correspondências me cumprimentando por tê-lo lembrado, e recebi um gentil telefonema da sua filha, Léa Macedo. Ele tem 3 filhas, me ligou a Léa Macedo para me agradecer as palavras também e me fazer um convite. Ela amanhã estará ali na Rua Félix da Cunha, inaugurando uma feira das 11 às 5 da tarde lá, para ir conhecer e reencontrar familiares. Então, prometo, amanhã estarei lá, já estou anunciando publicamente a minha presença. Ela está lá abrindo uma loja lá de pertences dela e coisa. Eu vou conhecer o trabalho dela e desejar toda a felicidade do mundo. Bom, de Débora Santos, de Novo Hamburgo. Boa noite, apresentadora intensa e mais fina do Rio Grande do Sul. Gente, adoro o Ruxelindo, mas Nossa Senhora da Vaselina é com ele. Super deslocado. Abraços. Muito vaselina. Porque tu sempre tem um... alguém tem que ser gentil nesse programa. Isso aqui é uma coisa, cara, que eu acho imperdoável aqui na bancada. O vaselina. Por quê? Porque o vaselina é piriri, parará, papapá. Mas tu é um trator, ou baixo? Eu digo a real. Tu é um trator, um vaselina, um trator. Tu é autêntico. Uma autêntica. Eu brigo muito com vaselina. Eu não me lembro de ter tentado convencer o Chicão a ser igual a mim. Não, seja do jeito que ele quiser. No gato, não, o papo do Russo mas por que tu vai implicar com o meu jeito de ser? Tu seja do teu jeito, eu seja do meu. Cada um deve ser como pensa que seja. Eu acho que aqui nessa bancada todos somos autênticos. Cada um da sua forma e do seu jeito. Tá, o Café tudo bem, tem estilo vaselina e eu tenho estilo pegada.
atitude máxima. É que tu é o Bruce Willis. Você não pode, Hoje me perguntaram na rua se o senhor era realmente parente do Bruce Willis. Não, queria ser, querido. A cegonha estava indo para a Califórnia, tentou o vento. Se o senhor conheceu caiu aqui. O senhor conheceu a Demi Moore. Não. Queria ser, querido. Estava no outro rolo. Com o meu talento era outro rolo, não tinha que aturar isso nada a ver aqui. Olha aqui, ó. Boa noite, grande bancada. Ouvi na rádio que o Tribunal de Justiça anulou a cafagéstica decisão da Câmara da Capital que retirou o nome do honrado presidente Castelo Branco da Avenida. É verdade ou estou sonhando? Verdade. Adão Paulo de Alves de Santa Maria. É verdade, seu Adão. A gente falou agora há pouco. E é uma verdade. O nosso telespectador, Sérgio Cunha, da Zona Sul, diz assim: hoje estou muito feliz. 2 anos e 3 meses depois que a CE trocou um poste e quebrou nossa calçada, hoje veio o DEMAI e tirou fotos. Analisou e informou que vão arrumar a calçada. Que maravilha! Eu só estou ainda preocupado porque já veio a CE, a SMOV e disseram a mesma coisa. Será? Chicão, teu óculos não é atirador, mas sim aviador. Já usei muito. Não, esse aqui não. Esse aqui é o The Best da Orla Bardot. Não é o de ontem. O de ontem era o Caçador. Eu acho que ele se referiu ao de ontem. O de ontem era o Caçador, exato. Não é o Caçador. Caçador Douglas MacArthur que usou aquele Então tá. Então o seu Sérgio... série Batalha de El Alamein. Seu Sérgio te deu uma dica boa, então. Corrigiu bem. Legal, tá bom, seu Sérgio. Então é o de ontem, não é o de hoje. Seu Sérgio é top e sofre como nós aqui com essa prefeitura. Magda, nós aqui somos, na verdade, prestadores de serviço, né? Nós temos a honra, a felicidade de falar para milhares de pessoas. E devemos ser responsáveis. E devemos ser muito responsáveis. E quando tratamos de assuntos tão pesados, a gente tenta, às vezes, não repeti-lo, mas pela gravidade, é importante, ele é pedagógico. Nós tratamos ontem da pedofilia, repercutimos aqui, e quero convidar a todos que tiverem a oportunidade de assistir, de conhecer o trabalho que fez a Carla, que ela publicou sobre isso na sua... Eu publiquei até tem uma telespectadora que me perguntou aqui no meu Instagram, @canal.k. O canal também é com K. Tem lá um videozinho explicativo de como abordar o assunto com o seu filho. Eu falo isso, Magda, porque nós iniciamos o dia estarrecidos hoje por uma operação nacional, uma quadrilha internacional de pedofilia, onde se prendeu 13 presos. E ali, o Mani, com imagens constrangedoras. O pai estuprou a filha e colocou na rede. Que horror. Para que todos Ele é muito mais doente do que a gente imagina. São coisas sem limites, assim. E aí se descobriu ali no trabalho, ao perseguir esses que estão presos, felizmente, né, o modus operandi. Olha onde eles se infiltram. Uns se fantasiam de Papai Noel. Outros vão participar de ONGs para que protegem crianças. Sim, então, o modus operandi dessa turma é assustador. Então, quando a Carla fez esse trabalho extraordinário aqui e fez uma sustentação oral aqui, explicando, alertando tudo, é um trabalho que a gente repete. Quem já ouviu diz, o Ruxa está falando nisso de novo. Mas temos que falar, pessoal. É uma contribuição, a todos. E então, eu queria repercutir isso, porque nós falamos por intuição e hoje história está bomba nacional. Tem, Magda, envolve, eu tenho o número de estado aqui, São 7 estados brasileiros, quer dizer, não é uma coisa localizada, o Rio Grande do Sul não está nessa, mas devemos ter problemas também. Não está nessa relação aí, mas operação, a gente fala aqui quase que todo dia de alguma coisa. Dona Magda, o Mário não é mais aquele. Meu, cuidado. Não é mais aquele, o Brasil teve um presidente negro. Incrível! Sim, eu acertei. E o Mário disse que não teve. Mas eu nunca disse isso. Então qual é o nome dele? Não, ele disse que ele não tinha dito isso. Claro, eu nunca disse isso. Que tu dissesse que ele tinha te dito que era o café, não sei o quê. O Zé Ricardo mandou aqui o Nilo Peçanha. O Nilo Peçanha era mestiço. Aí o Mário agora trocou a cor do Rio de Janeiro. Ele trocou a cor. Ele era de melanina, o Mário. Mas não. O senhor distorce as minhas palavras. Eu estou preocupado com a situação do IPA.
da greve dos professores do IPA. Instituto Porto Alegre. Isso, metodista? Por quê? Isso, porque eles não recebem o salário. Os alunos estão loucos que fiquem de greve. Mas não estão, são 250 professores. Mas a greve estourou ontem, houve uma reunião, uma escola, quer dizer, um núcleo educacional tão forte como o IPA, tão tradicional em Porto Alegre, atravessando uma fase. Os alunos disseram, mas as nossas mensalidades estão absolutamente em dia e os professores não recebem. Então, eu acho lamentável isso. Eu não sei como é que está a situação agora nas últimas horas. Mas tem muitos lugares com esse problema. Não tem muitas condições de pagar 250 professores com doutorado, mestrado, essas coisas todas, que não estão recebendo seus salários, e os alunos foram para o lado dos professores. Óbvio, né? Claro. Assim, então, lembra que... Perdão, Mário, desculpa, agora eu te interrompi. Eu só queria falar a respeito disso, né? Sobre isso. 250 professores que trabalham atualmente no IPA. Bom, os alunos protestaram hoje pela manhã em função desse momento. Em favor dos professores. Sim, e desse momento. Eu sou professor e sofri muito isso ano passado. Ai, meu Deus. E larguei essa operação. Mas é porque... O nosso telespectador Daniel Coelho mandou um e-mail dizendo o seguinte... Eu dei aula no Juninho e no Rosário, só isso. Não, mas eu estou fora de operação, por isso que eu vi. Pesquisa apontou, e essa foi uma das outras notícias, Ruth, que eu uno com essa tua da pedofilia dos estados, tá? Uma pesquisa apontou que cresce cada vez mais o número de pessoas que estão morando de favor na casa dos outros. Não, Chicão, isso não é engraçado. Não é engraçado. Não é porque as pessoas não têm onde morar. Não é? Não. Um amigo meu queria morar de favor comigo. Claro, porque ele não deve ter onde morar. Aí eu dei um detonaço nele, porque eu achei que era muita malandragem. Não, mas pode até ser. Pode até ser. Isso aí cada um sabe, mas não é disso que eu estou falando. Mas ele limpa a piscina pra Nós estamos... Mas aí, daquelas porque é um também... empregado, então. Não, eu só O cara queria morar de favor, só isso. Sem pagar nada. Vamos de novo. Isso é um absurdo. Um absurdo. Eles estão morando de favor. As pessoas estão usando fogão a lenha. A lenha. E aí o nosso telespectador, que é o Daniel Coelho, essa notícia é triste. É triste. Quantos milhões de desempregados? 13. Certamente boa parte dessas pessoas, né, estão morando de favor. Agora, disse o nosso telespectador, só falta termos que caçar pombas e capivaras para comer. E ter que dar uma pancada na cabeça de uma mulher e arrastar para as cavernas. KKK, abraço. Tem que ser uma pancada numa mulher e pegar pelos cabelos, seu Daniel? Não precisava, né? Mas é engraçado, foi engraçado. Na verdade, não nos ofendemos. A crise imobiliária do país, ela já reflete com a mudança cultural de os filhos pararem de sair de casa exatamente porque não conseguem. Nós somos de uma geração que tão logo nos independizávamos, íamos todos procurar morar sozinhos, procurar seu canto. E hoje isso ficou proibitivo. Nós vemos filhos hoje de 35, 40 anos morando com seus pais exatamente porque... porque ficou proibitivo sair os aluguéis. Nós estivemos conversando agora esses dias aqui com pessoas próximas. Um apartamento de um quarto que talvez dê para dar um passo para lá e um passo para cá, com um condomínio vai sair R$ 1.500. É muito difícil. Um apartamento de 2 dormitórios num condomínio normal, popular. Não, com box, não com garagem. Mas assim, 4 unidades. Custa R$600, R$700. Não há poder aquisitivo. Não tem, as pessoas não conseguem morar. Aí gasta 200 de gás, gasta não sei o quê. Exato. Um apartamento e aí quem faz fica morando com o pai e na mãe. R$2.500. E quando não tem o pai e a mãe, exatamente essa questão. Então isso já é uma consequência. É uma consequência. R$600 o condomínio. Sim, 600, assim, um mês mais 600, do outro 900, mais a água do condomínio, mais o gás, não sei o quê. E as pessoas precisam tomar banho, tem que comer, né? São esses valores, são extraordinários. Isso é muito triste. Então é uma mudança cultural, realmente, forçada, né? Outra mudança cultural é o aumento dos assassinatos. Aqui em Porto Alegre, eu não tenho os nomes das pessoas, um jovem de 32 anos matou a esposa e a sogra. E saiu com as 2 filhas, desceu de 4 andares,
depois as pessoas, os vizinhos ouviram os gritos, o barulho, e chegou ali a polícia. Foi uma coisa lamentável. Um jovem, uma moça muito bonita, queria se separar dele, e ele não aceitou essa separação, matou ela e matou a sogra também. Eu achei aquilo uma coisa horrorosa. Esse é o tradicional feminicídio. Só que as estatísticas de assassinato no país, elas estão um pouco deturpadas, porque o tráfico tem provocado um número elevado de mortes, né, de queima de arquivo ou briga de facções. Então, hoje o que nos preocupa realmente é o latrocínio. O latrocínio, sim, é quando eles vêm roubar a nós e pratica a morte, né? Mas esses assassinatos, que não é o caso que tu traz, viu, Marco? Tu traz um caso localizado ali, que foi identificado como um feminicídio. Mas as mortes hoje estão muito elevadas, mas muito mais por queima e briga de facções. Né? O nosso telespectador Alessandro Toledo, ainda falando sobre os prováveis presidentes, ele diz o seguinte: precisamos de um presidente enérgico, uma autoridade que tenha pulso forte. Bolsonaro se destaca, pois tem as Forças Armadas como apoio. Acho que as Forças Armadas são do país, não são do... Qualquer presidente que quiser presidente tem as Forças Armadas, mas enfim, é recebido por muitos militantes nos aeroportos, verdade. E os outros, quem os apoia? Onde eles estão? O povo cada vez vai mais para o lado do Bolsonaro. É isso aí que nós, inclusive, comentamos aqui, ó. Boa noite, bancada. Esses políticos só fazem besteiras sobre a Avenida de Porto Alegre. Como é que é? Democracia da Liberdade. Não, ela era Liberdade. Não, ela era Castelo Branco. Isso. Não, é a Avenida Castelo Branco, não tem? Eu nunca chamei de outro jeito. Nem eu também. Eu sou portador de abraços, já que sou estagiário do Vitorino, você da Magda também. Não me importo aqui. 3 abraços para a Magda. Oh, que amor. A Fátima Silva, Claudete Barcelo e a Mirella. Estive hoje lá, manifestaram um grande apreço ao programa há muito tempo já, então transmito. Obrigada. Beijo, gurias. Beijo. Ainda sobre o estagiário do Vitorino. Oi, Carla. Estamos aqui só observando o estagiário. Ele já está falando 50% do programa. KKKK. É realmente um descendente do Vitorino. Então, há muito tempo que ele está falando. Sobre o assunto da pedofilia, eu acho que passou rápido, eu acho que vale muito ressaltar, e essa informação é muito importante, Ruxo, de que os pedófilos, geralmente, eles tentam se aproximar no trabalho, fazer algum trabalho que tenha relação com as crianças. Então, tem que cuidar, realmente, o Papai Noel, aquela pessoa de dentro do condomínio, tem que ter cuidado com tudo, a gente tem que estar alerta 24 horas com as crianças, porque, realmente, eles se fazem de bonzinho, eles envolvem a criança. Eles vão no sentimento mais nobre da sua. Tu vê participar de uma ONG, diz assim, quem é o fulano? Participa de uma ONG de proteção ao jovem. Tu fica encantado com aquela pessoa, que coisa bacana, pessoa. Que desprendimento trabalhar com aquelas crianças. Ele é o bonzinho da comunidade. Ele é o bonzinho da comunidade. Tem isso também. E ainda sobre mudança cultural, tem uma outra mudança cultural que uma pesquisa mostrou, que os homens estão cada vez mais envolvidos com as tarefas do lar. As mulheres ainda fazem o dobro das tarefas do lar, mas uma mudança de comportamento que a gente sempre teve, ou as pessoas que tinham, né, um poder aquisitivo maior, tinha secretária, tinha babá, tinha isso, estão colocando para a rua, porque não tem mais condições e estão abraçando essas tarefas, né? É um trabalho não remunerado. Não remunerado, que não aparece, que as pessoas acham que não existe, né? Para mim não existe. Ó, ministro, a respeito, já que eu falei do Bolsonaro, aliás, é outro para o Bolsonaro, ó. Fala do ministro Joaquim Barbosa dizendo: ministro cotista comprou apartamento em Miami com dinheiro de origem oculta, se aposentou 11 anos antes do final de sua magistratura, ocultando fatos graves que alegou ter conhecimento. Sujeito truculento, tanto quanto Ciro Gomes. Foi levado ao STF pelo Frei Beto para atender o desejo de Lula em colocar um ministro negro. Para mim, ele não faz sombra ao Bolsonaro. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Dona Magda, na rua tem um papo que nem vai ser citado o nome aqui, porque nada pode citar nesses regimes. Não deve. Que tem um político gaúcho que comprou também um apartamento em Miami. Esse político não vou citar, ele é prefeito de uma cidade. E a imprensa gaúcha não fala. A imprensa gaúcha ela é muito caseira. Ela gosta de falar do cara que está lá em Brasília, que o cara não é teu vizinho. Agora daqui lá tem medo de falar.
senhor Scantofani está falando aí dessa história do Joaquim Barbosa, que ele tem um apartamento em Miami. Vocês sabem quanto é que custa um apartamento em Miami? Não. Eu que li um e-mail do Joaquim Barbosa, tem um apartamento em Miami. Então, comprou. quer me complicar, e todos nós... Para um pouquinho. E todos nós sabemos, porque isso saiu em toda a imprensa. Sim, então, seu Joaquim Barbosa. O Chicão não se referiu ao Joaquim Barbosa. Eu quero dizer para vocês quanto custa um apartamento lá. Quanto custa um apartamento lá? Depende. $100 mil, $80 mil, dependendo do condomínio. Teve um amigo meu, um conhecido meu, um médico, que tinha um apartamento num condomínio, depois de Fort Lauderdale, ele me deu o nome agora, eu esqueci, fica a 90 quilômetros. É um lugar maravilhoso. 90 quilômetros da cidade de Miami. Ele pega o trem já no aeroporto, ele me contou a história, desce lá onde está esse condomínio, são um condomínio com 1.000 e poucas casas. Ele pagou $10 mil pela casa. Olha a diferença dos preços. Então, um apartamento em Miami, dependendo do local, custa em torno de $100 mil, 300 e poucos mil reais. Lembro às pessoas que o Joaquim Barbosa fez palestras por todo o Brasil. Uma delas foi assistir. E ganhava muito dinheiro. Ele fez palestras e ganhava. Depois de ter saído. Isso, depois de ter saído. Então, se ele cobra 50 mil, vamos dizer. Mais ou menos isso. Por uma palestra. 50 mil, ele faz 10 palestras, são 500. Dá para comprar 2 apartamentos. Qual é o mas eu estou apenas ele já corrigiu. Já de pedir desculpas quando eu erro, eu tenho a humildade de pedir desculpas, porque o senhor é meu amigo do peito. Então, meu amigo do peito. Outra coisa, cai e compra apartamento em Miami, não compra de $100 mil. $100 mil é numa vila em Miami de cubano. Ele vai comprar mas que vila de South Miami, Sunrise, lá Isso é verdade. Vai investir $100 mil ali, tu investe no JK na João Alfredo. Parou, Chicão. Investe 50 fila. Senhor Scantofani, por que o senhor faz esse tipo de coisa? Esse sarcasmo? Porque o Chicão Tofani gosta de ser odiado. Faz bem pra ele. Mas eu falei alguma coisa errada? O JK na cidade de baixo é $100 mil. É um bom investimento. Isso se chama misantropia. 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 Olha, mas tem muita gente que para poder ir embora daqui até poderá estar comprando o JK. Eu tenho um amigo meu, outro, o oftalmo, o Marco, que era meu oftalmo, foi embora para Miami. Fechou o consultório dele em Porto Alegre, foi embora para Miami. Eu não sei, ele já tinha um apartamento lá. Quer dizer, ele é um oftalmo, é um médico, tem um apartamento em Miami. Mas não, ele nem pode, ele tem que fazer toda reativar o currículo. E outra coisa, essa pessoa que me falou que tinha essa casa lá, ele se arrependeu, evidentemente, de ter vendido, né? Ele estava com problema de doença na família, ele me contou a história, e aí ele foi lá visitar, mostrar para outra pessoa onde que ele morava, aonde que ele morou, inclusive. E aí ele chega na portaria, eu fui proprietário aqui, eu gostaria de mostrar e não pode entrar mais. O senhor é proprietário, não sou mais, então o senhor não pode mais entrar aqui. Não, eles são rígidos na questão de segurança. Você não é dono, não pode entrar mais. Aqui não, tem que desdobre. Eu sou amigo do senhor. Não pode confundir. Eu morei de... Como se descobriu que o modus operandi de receber propina também era através de palestras, através de notas falsas, não podemos esquecer que tem pessoas que efetivamente dão palestras. O Joaquim Barbosa faz. Que efetivamente são bem remunerados e felizes para eles. Eu gostaria de dar uma palestra remunerada por esses valores também. Não tenho nível para conseguir cobrar esse cobro. Então eu não vejo problema. É que se estigmatiza assim, quando tu pega alguém fazendo uma coisa errada, se acha que todo mundo que faz aquilo esteja fazendo errado. Então é uma das atuações mais antigas que são palestras em universidades, palestras no exterior. Eles saem da presidência e vão passar pelo mundo. Eles esteve aqui do lado, fazendo palestra aqui do lado. Essas pessoas, elas têm as palestras, tem foto de palestra, tem tudo da palestra. Agora tem gente que diz que faz palestra, mas não aparece nada na internet hoje em dia. Nada é compartilhado, a palestra parece que não existiu, né? Então, esse é o grande problema, concordo contigo, Ruxa. O trabalho que é executado... Os colegas estão reclamando que não consegue falar. Falou que eu quero colega faz palestra. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um vizinho que é piloto e a mulher, eu acho que a mulher nem trabalha, porque ela tá assim, trabalha dentro de casa, mas não trabalho remunerado, cuida dos filhos, e tá sempre por ali. E ele tem um apartamento não é apartamento, uma casa em Orlando. O que ele faz? Ele aluga.
É uma fonte de renda, tá certo. O investimento dele foi exatamente esse. Ele comprou uma casa, ele até nos ofereceu uma casa em Orlando, perto da Disney e tal. Tudo mobiliado. E aí eles alugam a casa. Agora, Carla, esse é um grande mandrake. Aí é mais barato comprar lá do que comprar em Atlântica. Orlando é o investidor brasileiro duro. Porque quem tem grana compra Miami, na região de Sunrise, South Miami e Downtown. Mas nós não estamos entrando no mérito. Se a pessoa tem dinheiro, não tem É que nem no Iguatemi. Lança um apartamento lá na Cidade Brasil, é próximo ao Iguatemi, 20 km do Iguatemi. É próximo, ninguém diz que é ao lado. Na praia, assim, o veraneio chega lá, o cara tem remanso, 300 km. Exatamente. Em termos... Albatroz, pai Paulinho tem uma casa lá. Chega lá. Quer que ele é o pássaro. Escantofane, tu não vale nada. Eu só queria dizer que em termos de investimento também é um investimento extraordinário, mas porque tu paga muito imposto para trazer o dinheiro para cá, ao contrário de que se tu fores remeter o dinheiro, tem uma tributação extraordinária. Então tu recebe o aluguel lá e traz para cá, além de receber dólar, transformar em dinheiro, a tributação é muito ínfima. Isso é verdade. A Carla chamou atenção para isso. Nem todo mundo faz Acho isso. que eu vou comprar um apartamento. Mas tu é um perigo, porque tu vai comprar e vai para lá, né? Tu é um perigo, né? Tu é um perigo, né? Não pode. Tu não pode. Vender carro lá, os brasileiros vão vender carro. O Chicão Tofani, eu acho que vai para alguma festa muito boa, porque hoje ele está animado. Ele se superou, Mari. Ele se superou. Todo dia uma festa, querido. Todo dia uma festa. Eu sou solteiro. Pensei que hoje fosse especial. Essa cidade não tem solteiro, a concorrência é fraca. Eu pensei que fosse... Os bonitos estão tudo casados. Mudando de assunto, vou mostrar para vocês algo muito bonito que o nosso telespectador, que é o Joer Padilha, mandou. Ele fez um trabalho, ele pegou algumas fotos nossas que efetivamente estão no site do programa, no Facebook do programa, e fez um trabalho tão bonito, eu gostei, achei lindo, e salvei aqui para vocês verem, tá? Olha aqui, ó, ele fez uma foto da Carla com o Marne. Olha que bonito. Que lindo. Bonito, né? Legal. Obrigada, agora eu preciso mudar e eu não consegui salvar todos no mesmo lugar. Só um pouquinho, porque não dá. Fez a cara do Marne? Calma, se tu esperares. Ó, aqui tá a Magda, o Ruschel e a Carla, ó. Olha que bonito, tá? Agora tem outras aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Chicão, tu não vai aparecer. Não, esse aqui esse aqui é o da Carla. Esse daqui é da Carla. Chicão tá out. Calma, Chicão, tu estás. Querido. Eu não pode. Olha aqui, ó, o Mar me dando um beijo em mim. Olha que bonito, ó. Ai, que amor. Viu? São fotos todas que estão no nosso site e ele tá colocando. Deixa eu ver, Chicão. Tem uma nossa também, Chicão, de tudo. Não é essa aqui. É porque tá difícil o negócio. Não tá dando muito Não, para. Eu é que sou banana. Eu já chamo tua atenção de novo. Digam alguma coisa. Deixa a Magda só procurar. Eu me encanto quando casais assistem o nosso programa, ficam juntos. E eles são os amores. Um jornalista de sucesso já passou pela casa aqui, Fabiano Brasil, a sua esposa, diz que sempre antes de dormir, deitadinhos ali, preparando para o dia seguinte, assistem o nosso trabalho aqui. É muito bacana. Um abraço, Fabiano Brasil. Estão nos assistindo agora, então. Isso. Mas vamos dormir tarde. Uma figura. Posso falar Fala nos aniversários, Mário. São pouquíssimos hoje. Então, o cara não fez a minha foto. Né? Fez, eu tô procurando. Deixa o Mário falar nos aniversários, na volta eu coloco. O cara não fez o Chicão, então. O primeiro aniversariante de hoje é o senhor Rudolf Hess. Rudolf Hess, um grande bandido. Foi uma das maiores figuras do partido nazista, foi deputado do Reich alemão e ele que criou a seguinte frase, né? A Alemanha é Hitler e Hitler é a Alemanha. Isso ficou consagrado como o Führer, o líder que foi criado pelo Goebbels, que era o ministro da propaganda. Rudolf Hess era aviador, deputado e uma das figuras mais próximas à cúpula nazista. Quando começa a guerra, o sonho da Alemanha, o sonho de Hitler, era fazer um armistício, um acordo com a Inglaterra, que ele chamava de os nossos primos, que os ingleses são os nossos primos pela língua, né? A língua é muito parecida, os ingleses, a língua alemã e a língua inglesa também, né? Então, numa madrugada, ele pega um avião, ele era piloto, e tenta chegar até a Inglaterra para falar com Winston Churchill. Imediatamente, ele
quando pousa, ele, claro, se identifica, eu sou fulano de tal, etc, etc, e quero falar com o primeiro-ministro. Imediatamente ele foi algemado e preso. Ele fica preso desta época até o final da guerra. Em 1946, no Tribunal de Nuremberg, o famoso julgamento de Nuremberg em 46, final do ano de 1946, ele foi condenado à prisão perpétua. E foi transferido dali para uma prisão chamada Spandau. E ele fica ali até a sua morte com quase 90 anos de idade. Mas ele foi julgado por crime de guerra ou não? Foi julgado porque ele era... o vice-presidente, mas ele não teve uma forma atuante. Não teve, ele não foi comandante, mas ele era... Eu acho que foi mais uma coisa simbólica. E ele apela no julgamento que ele estava fora do seu juízo. Então, os juízes da época que o condenaram, inclusive onde foi o aniversário do famoso... Dele, né? Não, ele foi condenado à prisão, a prisão perpétua. Coisa que não aconteceu com o Speer, o Albert Speer, que foi o arquiteto Reich, que denuncia as atrocidades nazistas da época e é condenado somente. Ele era o ministro do armamento. O Rommel se suicidou, foi obrigado... Foi o maior general. Isso, o Marechal. O Richthofen foi o Barão Vermelho, mas isso na Primeira Guerra Mundial. Foi abatido por um... Não, o Ribbentrop, que era um general alemão. Não, o Ribbentrop era o ministro de Relações Exteriores, mas nunca foi general. Foi enforcado. Foi enforcado, né? Esse cara não teve envolvimento muito... Não, mas ele era da cúpula, houve a decisão. Agora, o Speer, que era o ministro do armamento e o responsável por a guerra ter durado tanto, usando a mão de obra escrava de outros países, este foi condenado só a 20 anos. Termina o seu período na cadeia, ele volta a trabalhar como arquiteto, inclusive tendo muitas encomendas. Mas acredita que teve caras do nazismo, esses top da cúpula, que se refugiaram no Paraguai mesmo? Não, no Paraguai, principalmente na Argentina. Grande parte dos nazistas, digamos, o segundo plantel, todos vieram viver na Argentina, viveram até os seus últimos dias, trocaram os nomes. O Mengele, não. Josef Mengele, esse veio, teve na Argentina, no Brasil, morreu comprovadamente numa praia, acho que foi Guarujá, uma daquelas praias. Foi o cara que mais assassinou. Ele fazia, o doutor Mengele, ele fazia experiências, inclusive, ele quebrava o osso da perna uma vez, e aí soldava de novo. Quebrava 5, 6 vezes, colocava as pessoas em água fria para ver quantas vezes a pessoa aguentava essa inversão térmica. Que uma coisa terrível. Bom, vamos falar agora do treinador argentino de futebol, Carlos Bianchi. Esse cara foi um grande técnico do Boca Juniors que fez esse mito Boca Juniors que o Rusch se referiu nos anos 2000, mas nunca pegou a seleção argentina, treinou o Atlético de Madrid e depois desapareceu. 69 anos de idade fazendo hoje. E o ator e dançarino americano Channing Tatum, que eu acho uma figuraça, completando hoje 38 anos. Eu não me lembro o nome do filme que ele fez com a Rachel McAdams, que eu acho uma graça lindíssima, que fez Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, né? Aquela moça linda. Não foi Diários de uma Paixão. Foi um outro filme que ela fez, mas o que os dois fizeram, o Channing Tatum foi um grande êxito. Aquelas comédias açucaradas do Nicholas Sparks. Nicholas Sparks é um autor de novelas americano, de livros americanos que falam de amor. Esse homem vende milhões e milhões de livros dentro dos Estados Unidos. Nicholas Sparks. Inclusive Diários de uma Paixão. Não é Lendas de uma Paixão, Diários de uma Paixão, que foi um grande sucesso. Chicão, olha a tua foto aqui, ó. Tá aqui, ó, que eu não tinha conseguido encontrar, ó. Tá aqui, ó. Vamos ver que o Joé fez, que ele chamou de painel, parece. Tá aqui, ó. Esse cara me deixou feio. Não, Chicão, Tofani, tu estás como tu é. Não, bom, viu por que às vezes as pessoas não fazem? Olha só, ele poderia ter pegado eu num ângulo mais assim, de uma perspectiva invasiva. Ele pegou assim. Isso aqui é uma perspectiva dura. Presta atenção, Chicão Tofani. Como é que tu olha todas as tuas fotos e vê como é que tu sai? Tu faz assim, ou tu faz assim. Tu não sai de outro jeito. Tu não ri. Mas não gosto. Então, e aí tu vai dizer que a pessoa não te retratou bem? Tu é isso aqui. Mas a posição dos braços eu não gostei. Mas são os teus braços, ele pegou uma fotografia, Chicão, ele não inventou isso, Chicão. Ele coloriu uma fotografia, ele usou um processo, Chicão. Mas é uma pegação de peito. Mas não é pegação. Tá feio, tudo bem. Não, tu já achou feio. Tudo bem, legal. Eu não acho que tu é assim.
Não tem nenhuma foto com o Vitorino aí, né? É o Ruschel. É quando você sentava ali às vezes. Claro que não, ele fez nosso agora. O Vitorino tá fora da operação. Tá diferente, olha. Como tô diferente? Eu me achei, ao contrário do Chico. Eu ri aqui também. Eu achei bonito. Eu ri tanto ontem que eu saí com dor no queixo. Só tu que riu ontem. Eu tenho uma frase aqui que eu acho maravilhosa. Uma atitude vitoriosa, Chicão, é meio caminho andado para o sucesso. Então, atitude vitoriosa. Quando você vai fazer um negócio, você tem que pensar no sucesso. Você você não pode titubear. Se você vai fazer um negócio já pensando que vai dar errado, é claro que vai dar tudo errado. Você tem que ter uma atitude vitoriosa, uma atitude de certeza que o negócio não vai dar certo. Vai dar certo, aliás. Eu troquei agora, o Chicão me tirou minha atenção. Então, isso é importante. É importantíssimo a sua atitude, o seu jeito de ser. O Chicão, ele tem uma atitude vitoriosa. Mas isso aí é o seguinte, se as mulheres dizem assim, estou me sentindo vitoriosa no Barra Shopping. Plim, check-in. E o que tem? Vai pro Instagram. Que isso? Tá mas eu não entendi. Eu também não entendi. Por que esse assunto entrou? Não, ele vem com uma frase aí que eu acho que é uma frase de Google. Então eu vou arriscar. Essa hora da noite. Boa noite, bancada. Hoje, pela primeira vez, estou assistindo no primeiro horário. Sempre assisto à meia-noite. Quero parabenizar a Magda pela condução do programa, ao Marne, esta mente brilhante, a Carla maravilhosa e inteligente, o Vitorino, gosto demais dele, todos vocês inteligentes e carismáticos. Ela não gosta muito de ti, Chicão. Ela disse que tu... Deixa eu ver a cara dela. Não, Chicão, isso é um e-mail, não tem cara. Tá bom. Tá? O nome dela agora. E que depois do programa de ontem, confesso que tive vontade de não assistir mais, disse ela. Me perdoem a franqueza. Também gosto muito do novo integrante, o Ruschel. Abraços, Suzana Scangarelli. É a opinião da nossa telespectadora. Tem gente que achou engraçado, né? Eu ouvi lá de cima. Scangarelli. É isso aí, isso aí. Olha aqui, ó. E já o Nelson Santini diz assim: não sei o que impressiona o Chicão os argentinos. Os caras são mais quebrados que nós. Tem forças armadas totalmente desmoralizadas. E tem um povo de forte viés comunista. Se Chicão acha que os portugueses são piores, deveria saber que a história mostra que os portugueses chegaram a colocar um presidente naquela pocilga. Tá, e aí depois ele diz uma bobagem que eu não vou ler, que não tem cabimento. Nelson Santini. Tudo bem, a opinião dele. Tá bom. Ai, que bom. Essa hora ele já tá tranquilo. Isso aqui eu já li do perfil do quem? Mas tem uma diferença do argentino, o portenho de Buenos Aires, com o argentino do interior. De Rosário. Isso. Por exemplo, Corrientes, o pessoal de Corrientes não diz assim, eu sou argentino, eu sou correntino. Pode haver divergência sobre o argentino, agora sobre a mulher brasileira em relação à mulher argentina. É verdade. Aí a unanimidade. Tu fala com o brasileiro e com os argentinos que a mulher brasileira é imbatível. Sem dúvida. O Chicão já teve uma amante argentina. Não, a mulher argentina é muito feia. Eu tive uma namorada uruguaia, que é meia boca. Mas... São muito branquela, canela fina, tudo. O Chicão analisa a mulher como se fosse um cavalo. As mulheres não estão com Dona preço. Magda. Eu não vou dizer nada. Eu não posso analisar hoje a Magda não vai brigar com o Chicão. Hoje relações. Agora o Mário veio agora um termo pejorativo. Mas então tu... tu é macho, né? Tu gritou comigo ontem, agora grita com ele. Grita com ele. Faz com ele o que tu fez comigo ontem. Não, mas o antes foi... Eu não quero reviver. Não, nem eu. Mas eu só acho que são 2 pesos e 2 medidas. Faz com ele o que tu fez comigo ontem pra tu ver o que é bom pra ti. Mas o Mário não é expert em mulher. Sabe gritar com mulher. Vamos lá. Não diz isso. Pode me explicar agora uma coisa aqui. Eu tenho uma outra pessoa que disse uma outra coisa também, ó, Chicão. Mas é que a pessoa falou sobre o traje do treinador lá do argentino. Do Boca. Mas desde quando que usar um terno? Provavelmente que ele usa um terno para ir ao futebol e ele vai num casamento de bermuda e chinelo. Não, mas eu também acho charmoso. Eu acho charmoso, mas cada um tem é uma tradição argentina e uma tradição dos técnicos europeus. Eles andam. E o Falcão, faça homenagem aqui ao Falcão, o Falcão fazia isso. Ele sempre se marcava muito elegantemente. Muito, né? De boa, gente. E nós tivemos aqui... Boa noite, amiguinhos! Está na hora de ir embora. Tchau! Lembra dos YouTube? Tchau! Um beijo pra vocês. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Tchau!
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.